Em 14 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria Regional da República do Rio de Janeiro, presentes procuradores da República, Cristina Schwanz Romanó e Carlos Aguiar, compareceu o senhor Leandro Andrade Azevedo, CPF 166-417-91866, devidamente acompanhado por suas advogadas Daniela Pereira da Silva, OAB Rio de Janeiro 102041, e Carla Domênico, OAB São Paulo 146100, a fim de prestar depoimento em razão da celebração do acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 2.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 e 7, pergunta ao senhor Leandro Andrade Azevedo. As advogadas ora presentes são suas defensores legalmente nomeadas para lhe assistir ao presente ato? O senhor renuncia ao direito ao silêncio afirmando o compromisso legal de dizer a verdade? O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? O senhor, junto de suas defensoras, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850/2013? O senhor, no tocante ao anexo 1, referente aos pagamentos feitos a pretexto de contribuições eleitorais via Caixa 2 às campanhas de Rosinha e Antony Garotinho em 2008, 2012 e 2014, pretende responder às questões formuladas? Então vamos ao depoimento. Senhor Leandro, bom dia. Sobre esse relacionamento com o ex-governador Antony Garotinho e a prefeita de Campos, Rosinha Garotinho, o senhor pode especificar como é que se deu a sua relação com eles? Em 2008, eu era diretor de contrato lá no município de Rio das Ostras, quando o Pereira Júnior do Líder me chamou no escritório lá da empresa no Rio de Janeiro, na praia de Botafogo, me relatou que havia tido uma reunião com o ex-governador Garotinho. Nessa reunião, o ex-governador havia pedido contribuição eleitoral para a candidatura de Rosinha Garotinho, que seria candidata a prefeito de Campos. O ministro Júnior então acordou com ele o valor da doação que a Odebrecht ia fazer. Eu me lembro, era mais ou menos em torno de 5 milhões, que esse valor seria pago através de Caixa 2, de dinheiro não contabilizado. Ele disse isso para o senhor? O valor seria pago dessa forma? Dessa forma, através de Caixa 2, dinheiro não contabilizado, através da nossa área de operações estruturadas. A Pereira me pediu para ser responsável por essa operacionalização. Ele queria que eu fosse o executivo responsável por Campos, caso a candidata viesse a ganhar. Eu não conhecia o ex-governador Garotinho. Logo depois eu tenho esses dados, que é um e-mail, o Benedito me convocando para uma reunião com o ex-governador Garotinho, com a data de 26 de 5 de 2008, para me apresentar o ex-governador Garotinho. Lembro que fomos até o escritório dele, que fica localizado na rua de Laje, não sei se é Conde do Laje ou de Laje, na Glória. Chegando lá, não era um escritório de campanha, era um escritório dele, era um escritório que tinha na entrada do andar um símbolo de uma bomba escrito Palavra de Paz. O Garotinho nos recebeu, o Benedito Júnior me apresentou o Garotinho, foi uma conversa sem uma agenda específica, foi para me apresentar. O Garotinho perguntou o que eu fazia, quanto ele estava fazendo uma obra em Campos, né? Ele chegou a apresentar o programa de governo da Rosinha Garotinho, tanto na área de infraestrutura quanto na área social, de investimento. O Benedito Júnior, nessa reunião, disse que eu era o executivo de confiança dele e que eu ia operacionalizar esses valores acordados anteriormente por ele. Nessa reunião,
que ele apresentou o programa de governo, já havia alguma indicação de obras que... Não, foi uma apresentação da mesma forma que ele perguntou o que eu fazia. Eu falei que estava fazendo uma obra de saneamento em Rio das Ostras, de investimento na área de saneamento. Ele pegou um book que era um programa de governo dela, falou qual era a intenção na área de saúde, na área social e falou na área de infraestrutura. Na área de infraestrutura, me lembro bem, o carro-chefe da campanha dela era a construção de habitações populares, voltado ao social. Não me recordo bem, mas se não me engano, nessa época no Rio teve umas enchentes, né, na chuva, e muitos desabrigados. Então eles pegaram o mote da campanha para fazer investimentos na área de habitação popular. Nesse dia, então, ele já sinalizou que haveria, dentro do programa dele, dentro do programa dele existia isso. construção de casas populares. Construção de casas populares, uma estrada que ele gostaria que fizesse no entorno. Na área de infraestrutura, logicamente, foi o que eu prestei atenção. Por mais que ele tenha mostrado na área de saúde, na área de transportes sociais. Esse programa de governo, depois, quando eu conheci, que ele me apresentou, eu passei a estudar e vi esse programa de governo, ele apresentava nas campanhas eleitorais dele. Não era algo que só eu sabia. Mas era o carro-chefe, era a habitação popular social. Então, mas foi uma conversa realmente de apresentação. E eu combinei então com o ex-governador que eu voltaria depois com um planejamento, né, com datas, valores, esse valor acordado por Benedito Júnior, que na época eu me lembro em torno de 5 milhões. Lá, quando vocês estiveram juntos, reunidos, a questão desses pagamentos foi abordada ou já estava tudo subentendido? Não, foi abordada. Quando o Júnior não lembro especificamente se nós falamos exatamente no valor. Mas quando o Júnior me apresentou a ele, falou, olha, aquele com o valor que nós abordamos, quem vai operacionalizar é Leandro. O Leandro vai vir aqui com um planejamento de datas de valores para fechar o valor que eu combinei com o senhor. E a forma de pagamento também já estava E a definida? forma de pagamento também já estava definida. Que seria? Seria caixa 2. Mas seria em dinheiro? Seria transferência bancária? Como é que seria? Não seria em dinheiro. Seriam dinheiros entregues no escritório dele. Nesse mesmo escritório que o senhor está? Nesse mesmo escritório. Essa reunião participaram o senhor, Benedito Júnior, E o ex-governador Garotinho. os três apenas, mais ninguém? 3 apenas. Nós fomos recebidos lá, só para detalhar, por uma secretária dele, chamada Dona Lourdes, uma senhora. Ela nos encaminhou para uma sala dele, ele tinha uma sala, que era um sofá, uma mesa de reunião, um escritório. Nós ficamos conversando nesse ambiente. Essa reunião teve algum registro prévio de marcação? Eu tenho como dado de colaboração registro um diálogo entre eu e Benedito Júnior marcando essa data. Benedito Júnior organizando, marquei, não sei exatamente está escrito, mas era ele me agendando a data dessa reunião para que eu comparecesse comigo. Por isso que eu sei que é no dia 26 de 5 de outubro. Mas então, nela não participou a ex-governadora Rosinha Garotinho? Não, eu vim conhecer a ex-governadora Rosinha no dia da assinatura do contrato que eu ganhei, que eu vou falar mais à frente. Teve um evento em Campos, que foi o dia que eu vim a conhecer. Eu só como exemplo, só para você querer já estava apresentando. Eu, nesse processo todo, eu cuidei do município de Campos, eu estive em Campos no máximo 4 vezes na vida, eu me senti com a governadora 3 vezes pela vida. Toda a relação, seja por conta da campanha, seja por conta da operação do dia a dia das obras, de como vem sendo feito com o ex-governador Garotinho. E como é que foram esses pagamentos? Então, O desdobramento dessa reunião? Dessa reunião. Logo depois, então, nessa reunião, eu combinei com ele que eu ficaria de voltar para ele com um planejamento, né, que seria compatível com as condições que nós teríamos para fazer essa arma. Então, algum tempo depois, essa secretária dele, Dona Lourdes, né, ligou para a minha secretária marcando uma reunião, convocando para uma reunião. Não lembro se foi 5 dias ou uma semana depois.
quando eu recebi essa convocação, eu sabia que era o planejamento que eu tinha ficado de levar para ele. Então, levei no planejamento, eu não lembro detalhes, mas eu estou pegando esses 5 milhões e dividindo em semanas, meses. Né? Sentei com ele para apresentar esse planejamento, ele fez algumas observações, como por exemplo, esse valor aqui de, por exemplo, de 125 mil, dá para ser na semana anterior, porque eu vou fazer algum evento de campanha, vou precisar. Então, fizemos alguns ajustes, não tem detalhe, mas foi um diálogo que teve ajustes nesse planejamento. Aí eu confirmei com ele como é que seria, onde seria entregue, ele me confirmou que seria lá nesse escritório da Palavra de Paz. Deu o nome de 2 pessoas que receberiam esse dinheiro lá dentro, não era ele. Eu não lembro o nome da segunda pessoa, mas lembro o nome da primeira, que fala Sérgio. E feito esse planejamento, eu voltei então para acordado com ele esse planejamento, voltei para o escritório e a forma que eu fazia era aquilo que eu cheguei a comentar. Né? Eu enviava um e-mail para Maria Lúcia Tavares toda semana, trazendo uma programação que seria o desembolso da semana seguinte, isso em função do que eu havia acordado com ele. Eu levantei, através do nosso sistema Browser, que são provas de colaborações que eu consegui levantar, desse valor total de 5 milhões, eu consegui levantar 1.517.000. Foram 10 parcelas, 10 entregas, nós temos registrado até hoje, mas eu me lembro bem que o valor era em torno de 5 milhões. O senhor fez esse pagamento, essa solicitação de pagamento, ela se deu de que forma? Como é que ela foi concretizada, a solicitação para Maria Lúcia? Interna? É. Era através de um e-mail. Nós enviávamos um e-mail para Maria Lúcia dando o endereço, a data e o codinome para essa entrega. Então, vou dar um exemplo que no dia 30 de 5 de 2008, provavelmente eu enviei um e-mail para Maria Lúcia uma semana antes, dizer: Maria Lúcia tem que ser entregue no dia 30 de 5 de 2008, R$250.000, no endereço na rua Ponte Laje, número X, não me lembro agora, 11º andar, com o codinome Bolinha, procurar Sérgio. E a Maria Lúcia mandava um boleto, que eu não sei quem era, não sei quem era mandar. Esse codinome Bolinha era alusão a quem? O codinome Bolinha era alusão ao garotinho. Sim, mas ao episódio envolvendo esse pagamento do garotinho, né? Ele tinha um codinome Bolinha. Já existia. Foi o modo que vocês... Ele já existia, porque provavelmente o Benedito Júnior em outras campanhas já deveria ter feito isso. Como é que o senhor sabia desse codinome? Como é que o Benedito Júnior me deu o codinome? Então essas orientações de como proceder à ordem de pagamento, o senhor já tinha e foi repassada pelo senhor Benedito. Ele me ensinou, ele provavelmente deu exemplo da primeira vez. Você liga para Maria Lúcia. Você manda um e-mail, você manda um e-mail para Maria Lúcia, programando o valor, dando o codinome, dando o endereço, dando a data, e é o que vai acontecer. Tá. Os codinomes que já existiam. Indicando o valor. Indicando o valor da programação que eu tinha feito. Certo. Codinomes que já existiam, que provavelmente foram utilizados anteriores, ele me passou. Certo. Se precisou algum outro codinome, eu criei. Tá. E esse planejamento que foi feito para efetuar os pagamentos, como é que o senhor chegou ao resultado final? Como é que ele foi construído? Com base em que o senhor concluiu que poderia dar 250 mil numa semana, depois 500 mil na semana seguinte? Foi algum planejamento que eu fiz de lógica, mas não existiu, não tem uma lógica. Mas com base em que? Da onde o senhor ia tirar esse dinheiro? Eu tinha um prazo para a eleição, provavelmente. O senhor poderia chegar e falar: eu quero me nivelar logo disso, vou dar os 5 milhões agora. Provavelmente a Maria Lúcia ia falar: não existe, eu consegui 5 milhões em uma semana para dar para essa pessoa. Então houve uma conversa inicialmente em que o senhor dizia... Eu já sabia que
que seriam valores menores semanais. Certo. Provavelmente existia essa orientação. Eu não lembro exatamente como é que foi esse diálogo de orientação, mas eu sei que eu não tinha provavelmente condições de pedir 5 milhões em uma semana. Certo. E esse planejamento, ele foi documentado? Como é que o senhor levou ele até o senhor Antônio? É. Foi, eu fiz um planejamento provavelmente no computador, não me lembro como, no papel, na mão. O senhor não se lembra? Não, foi um planejamento que eu fiz. Eu não lembro se foi no computador ou foi na mão, mas fiz um planejamento dizendo, ó, na semana dos dias maio eu consigo, nessa semana, fazer 250, na outra 260, na outra, até chegar num valor de 5 milhões. E isso o senhor provavelmente discutiu com a Maria Lúcia ou com o Wilton? Não, eu não discuti com ninguém. Eu tinha a determinação do Júnior dos 5 milhões, eu tinha a aprovação do Júnior, que era 5 milhões, e eu tinha um prazo para fazer esses valores. Então eu fiz. Aqui. Aconteceram alguns exemplos, talvez para esclarecer, para buscar uma história do senhor, e aí talvez por isso até automaticamente a gente não pedia um valor tão grande, de pedir valores, e aí a Maria Lúcia responder que, olha, não tem condições de ter esse valor essa semana, vai ser metade, e aí obviamente dava um trabalho, porque eu tinha que marcar uma reunião com o governador Garotinho para dizer que aquilo que eu tinha programado, prometido de dar 500 mil numa semana, eu só ia dar 250. E isso realmente não era a minha agenda, o objetivo não era fazer isso, e dava um trabalho que não era meu. A gente está preocupado com a obra, estava preocupado com isso. E o senhor está se referindo especificamente ao cronograma de pagamentos desse período de 2008 ou de um modo geral? Não, de um modo geral acontecia isso. Mas nesse pode ter de 2008 em particular, o senhor não se recorda se aconteceu? Eu tenho, se houve cobrança, se o senhor recebeu... Esse 2008 não aconteceu, mas no 2012 tem um exemplo de que aconteceu, e inclusive nós mudamos o local de entrega justamente por isso que aconteceu. Esse Sérgio que o senhor mencionou, o senhor seria capaz de reconhecê-lo? Pode ser, eu não estive com ele, mas pode ser que sim. Eu estive com ele uma ou duas vezes em 2007, 2008, né? 10 anos atrás. Onde? Lá no escritório do governador. Só se lembra dele pelo nome de Sérgio. Lembra de alguma característica dele? Se tinha tatuagem, se era negro, se era... Característica física, o senhor não se recorda? Não. Devia ser uns 30 e poucos anos. Me recordo, magro, não sei se tinha tatuagem. Cor da pele, qual? Moreno, ele era de Campos. Só. Eu me comprometo aqui com o Ministério Público tentar procurar fotos e se achar, anexar como corroboração para vocês. E nessa reunião que ele participou, falou que teve contato com ele uma ou duas vezes? Não foi reunião, eu me lembro. Foi mais para entregar o dinheiro? Está vindo essa memória aqui agora. O garotinho me apresentou ele, provavelmente quando falou do nome quem vai receber a série, deve ter chamado ele na sala. Essa dona Lu, ele chamou ele na sala e falou, o Sérgio é quem vai receber. Como tinha uma outra pessoa que eu não me lembro o nome também. E esses pagamentos então foram realizados ao longo de quantos meses em 2008? Então eu consegui levantar dados através do nosso sistema Browsers, e foi de maio de 2008 até setembro de 2008. Sobre os valores que eu consegui levantar somam 1.517.000. E era para que campanha? A campanha da Rosinha Garotinho, a prefeita de Campos. Campanha de 2008. Havia a empresa tinha alguma relação com o município de Campos?
já na gestão da prefeita? Não, antes ela foi eleita, né? É. Eu, Mas antes não havia. antes ela não era ela, era outra pessoa. A empresa fez obras em Campos, sim. Mas no Casal Garotinho não tinha nenhuma relação. Não sei dizer, porque eu só cheguei no Rio de Janeiro nessa época. Não se lembra se Eu me lembro que a gente o viu. prefeito pertencia ao grupo político dele? Então o senhor não sabe dizer se essas doações já pressupunham alguma contrapartida, se havia alguma promessa? O Benedito Júnior não tinha que reuniu com ele, não me trouxe nenhuma informação sobre a havia mandado absolutamente nada. O que aconteceu em seguida, posso continuar? O que aconteceu em seguida foi que a prefeita Rosinha Garotinho foi eleita, né? E um dos primeiros editais de licitação que ela colocou no município foi um edital que era a base do governo dela, eram casas populares. Foi um edital que mais ou menos era um edital único para a construção de 5.100 casas, no valor mais ou menos de 357 milhões. Né? E que aí isso sim me chamou a atenção quando eu participei com a equipe, montei uma equipe em Campos para participar, para estudar a obra. E o que me chamou a atenção foi que casas populares, né, geralmente você vê no mercado, são vários lotes para construção de casa, ele tinha feito um lote único de 57 milhões. Isso fazia com que as empresas pequenas não tinham condições de participar, porque não tinham condições financeiras e índices financeiros para participar. E na minha visão ficava um pouco claro que as empresas grandes não se interessavam, porque a casa popular não tem uma qualificação técnica muito grande. Para a gente, Odebrecht, nós temos interesse, porque nós temos uma empresa dentro do grupo Odebrecht específica para a construção de casas populares, chamada Bairro Novo. E poucas empresas teriam fôlego para atender. As menores não teriam fôlego, porque elas não teriam capital de giro nem condições de participar. E as maiores não se interessariam porque não era uma obra de qualificação técnica. As maiores que eu cito é uma Correia, uma Telecheck, empresas elétricas, nós, da Odebrecht, se não tivéssemos uma expertise em casas populares, talvez também não íamos nos interessar. Né? E de fato aconteceu isso. A licitação, nós estudamos e fomos participar com essa expertise, ela ia ter um vencedor único, ia ser a Odebrecht. Tinha outra empresa grande qualificada e todas as outras empresas iam ser desqualificadas por não ter índices financeiros. E aí aconteceu um fato que a minha equipe, nós pedimos cobertura nesse caso. Existiam duas empresas que já trabalhavam em Campos, estavam mobilizadas em Campos, que tinham concessões, que era a Queiroz Galvão e a Carioca Engenharia. Então nós pedimos para que a Carioca Engenharia, para nós não participarmos sozinhos da licitação, nós pedimos para a Carioca Engenharia e para a Queiroz Galvão darem preço, ensinando nossa taxa com preço cheio para que a gente pudesse entrar. É importante que o senhor detalhe como é que se deu isso, porque nós fica muito amplo. Na verdade foi eu tinha debaixo de mim um engenheiro que estudava lá na obra, né? Não ia de detalhes, mas ele estudando e sabendo daquilo que estava fazendo, me relatou que não iam ter outras concorrências, né, na licitação. Então eu pedi para ele procurar algum executivo da Carioca Engenharia e algum executivo da Queiroz Galvão, e que pedissem um apoio para que entregassem a proposta. Como não tinha custo, entregar a proposta geralmente é você pegar uma folha, um preço. Essas duas empresas eles aceitaram fazer isso e entregaram um preço mais isso. Só precisa dizer quem foi esse seu. Esse meu executivo não está mais na empresa, chamava Fernando Orsi, que era o engenheiro responsável pela obra. Eu não sei lhe dizer quem eram as duas pessoas da Queiroz, da Carioca, eu não fui essa conversa. Mas esse convite, qual era a contrapartida das duas empresas? Isso era comum entre vocês? Era comum. Então já fazia parte da relação de vocês Você pediu essa troca de favor. Fazia assim. Existia partes em alguns
casos específicos históricos, de você fazer acordos de mercado, que é quando sai, por exemplo, uma licitação e você divide as obras. Isso aí, inclusive, recentemente chegou no CAD, por exemplo, das favelas do Alemão, das favelas do Brasileiro, que não participei tanto na época, mas dando um exemplo. Então, como existia essa relação entre as empresas, existiam sim. Uma empresa pediu para você, olha, vai dar vazio, a palavra não é essa, mas eu estou com vergonha de participar sozinho, para que não achem que aconteceu alguma coisa de errado, você poderia participar também com um preço maior. Então, a pessoa fala assim, desde que eu não tenha risco de ganhar, porque essa obra não me interessa, eu faço isso. Existia como também poderia falar, não vou fazer. Aí o senhor avisava o preço para que vocês iam oferecer e eles então... Geralmente as pessoas, eu não sei detalhe dessa obra como é que foi, mas geralmente entrava com o preço maior de todos para não ter risco de Sim, ganhar. mas ele pode botar lá Ele pode botar 5 mil reais, porque ele tem que ter um mínimo de conhecimento para oferecer preço. Não, se ele botar o preço máximo ou o preço livre, existia a possibilidade até... O edital previa algum valor preço máximo? Existia. A lei de licitação, você não pode dar preço acima do edital. Existia caso até que com medo de ganhar, porque não tinha o menor interesse em fazer aquela obra, dava preço R$1 acima do preço do edital. Mas se desse algum problema da empresa sozinha não ganhar, ele não ter o risco de fazer a obra que ele não queria. Mas como é que os licitantes, o órgão que está fazendo a licitação, verificava a idoneidade daquela proposta, ou tudo já era do conhecimento deles também? Você faz a proposta, você anexa as condições que você tem para aquele edital. Mas a prefeitura tinha conhecimento, por exemplo, que só o Odebrecht teria condições de realizar aquele contrato, de executar aquele contrato? Na área técnica da prefeitura, ninguém não. O Andrade Gutierrez poderia participar dessa licitação, a própria Queiroz Galvão poderia participar dessa licitação, a própria... Isso não foi discutido com o senhor não soube dizer se houve alguma... se eles buscaram saber se essas outras empresas teriam interesse ou se iriam participar. Isso pode ter sido tratado com o Benedito, não com o senhor. Não, isso não foi nem tratado com o Benedito. Não poderia ser tratado. Se tivesse sido tratado, era comigo, porque eu era o executivo, o diretor do contrato cuidando daquilo ali. E provavelmente a gente não ia ser tratado com isso, não. Os valores que vocês praticaram nesse caso, é o programa Primeira Morada, Morar Feliz. Os valores, eles eram valores que englobavam essa contrapartida a ser dada para os agentes públicos, absorviam e fazia parte da contabilização de custo? Não, de custo não. Toda essa parte de campanha, independente do valor que seja, que você aloca, você tira do resultado, do programa de resultado, e às vezes não tira nem do resultado, às vezes você não debita uma obra, poderia ficar, por exemplo, na contabilidade do diretor superintendente na época do Júnior. E poderia, vou lhe dar um exemplo, só para ficar mais claro. Se a Rosinha não tivesse ganho, ou se nós não tivéssemos ganho em obra nenhuma, o valor foi pago. Provavelmente isso ficaria no centro de custo, na contabilidade do Benedito. Sim, mas o preço praticado, é óbvio que não vai colocar lá que Até porque o preço no custo da obra não vai entrar o pagamento da propina formalmente, mas os itens que fazem parte do custo da obra, eles chegaram a ser superdimensionados para... Quem faz o preço da obra é o órgão, né? Não somos nós. Então, quando o órgão dá lá que o preço é 357 milhões, ele estudou esses 357 milhões. Mas você pode negociar com ele, olha, eu tenho aqui uma... Não posso. Você não? Dar um preço e fazer algo para aquele preço que eu ganhei. E só para dar exemplo, essa nossa obra, especificamente Morar Feliz 1, ele deu 13 milhões de prejuízo para a Odebrecht, não deu resultado. Não deu resultado. Não deu resultado. 13 milhões, mais os 5, então deu 18 milhões. Podia ter dado 13 na campanha e estaria mais barato. Nessa primeira parte do Morar Feliz? Estou feliz, estou feliz. Bom, aí o senhor mencionou então que isso
E foi em 2002 já com a prefeita Isso em 2009. eleita. 2009. 2009. Isso aconteceu em 2009. Eu falei para o senhor... O senhor já tinha adimplido com os pagamentos Foi de 2008. Isso, aí eu já tinha conhecido o ex-governador Garantinho, e aí comecei a ter um relacionamento com ele, um relacionamento profissional. Eu tive um relacionamento pessoal, eu jantei com ele, almocei com ele, conversei com ele de nada pessoal, sempre foi profissional, mas por outro lado eu criei uma forte relação no sentido de que ele me recebia quando eu precisava. Se eu precisasse de discutir problemas das obras que a minha equipe trazia, eu levava até ele, como por exemplo atraso de pagamento. Era muito comum no interior, né, o orçamento ser até menor do que quando você analisa o volume de obras financiadas, principalmente no começo de governo. Né, o governante lança mais obras até do que a capacidade que o município tem de gestão. Então, existia uma dedicação minha do empresário de estar sempre cobrando ele: olha, a fatura venceu, né, o cara não pagou esse mês, não sei se não te pague no próximo. Isso eu não fazia com a Rosilha Garotinho, porque eu não conhecia, nem com nenhum secretário de obras lá. Talvez minha equipe fizesse com o secretário, não desse certo, e eu procurava o ex-governador Garotinho para cobrar isso. Ele sempre me atendeu com prestezas nos meus pedidos de reuniões, né, e sempre tentou cobrar a conversa que eu estava tendo com ele, seja de recebimento de fatura, seja de programa de obras, de inauguração. Então eu acabei tendo uma convivência com o ex-governador Garotinho operacional por conta do programa Maravilhoso. Quando o senhor se reportava a ele sobre os atrasos, ele tomava providências? Os pagamentos se concretizavam? Toda vez na minha falava: vou resolver. Algumas vezes eu presenciei, por exemplo, ele ligar para o secretário de Fazenda e dizer: olha, o Português aqui cobrando que está 3 meses sem receber, não vai parar a obra. Veja o que dá para fazer no orçamento, porque essa obra é importante. Algumas vezes aconteceu, algumas vezes ele dizia: não, vou ver, pode ser que resolver, e não resolvia, e daí eu tinha que voltar 15 dias depois para cobrar. Aí, toda vez que eu pedia uma reunião para ele com essa agenda, ele me recebeu. O senhor falou que algumas vezes o senhor presenciou ele ligando para o secretário de obras. O secretário de Fazenda. O senhor tem lembrança de quando aconteceu isso? Ou tem algum registro de algum período em que isso possa ter acontecido, para que a gente possa eventualmente checar esse contato telefônico na sua presença? Não, doutor, aconteceu, eu posso testemunhar na frente dele o que aconteceu na minha frente, ele ligado, eu lembro que o secretário na época chamava SCAF, tem na agenda, mas eu não sei a data, porque é isso, eram reuniões, o meu executivo da frente dizia que estava com dificuldade, que estava sem dinheiro, sem parar, tinha medição vencida, e eu na mesma hora ele pedia para a minha secretária marcar uma reunião, ele marcava, eu ia lá. Os agendamentos eram sempre via A secretário? maioria das vezes, eu para você que 90% pelo seu telefone de escritório? Pelo seu telefone de escritório. Que é, o senhor lembra? 21. Nessa época, eu lembro de 2012 para frente. Nessa época era um telefone de obra, na tela de obra. Não lembro. Mas eu posso levantar, porque era na tela de obra que nós tínhamos. Claro. Aí, 2012, a partir de 2012 é 21 2559 32. Esse número o senhor chegou a informar? E eu tenho um dos exemplos aqui, das provas de corroboração, é um e-mail que eu enviei ao governador Garotinho por e-mail, eu cobrando atraso de pagamento de fatura. Eu só não estou conseguindo lembrar agora se foi 2008 ou 2012, mas isso está anexado nos meus autos de cobrança. Ao longo desse período de 2009, o senhor efetuou algum pagamento para o ex-governador? Não, os pagamentos que eu tenho levantado foram em 2008 na campanha. Só. Eu não me lembro, mas
não é raro acontecer, mas eu não me lembro se aconteceu, por exemplo, de ter feito algum pagamento após campanha de dívida de campanha. Não me lembro realmente, nem tenho levantado isso em nenhum lugar. Bom, aí o senhor executou então esse programa Morar Feliz, foram 5.100 casas, já com a governadora eleita, a prefeita eleita Rosinha Matheus, né? Isso. E depois disso, vocês aí, tiveram algum episódio? Tivemos. Aí depois disso, no ano de 2012, eu já era diretor superintendente, então eu já não ficava mais no canteiro de obras, eu ficava no mesmo escritório que o Perito Júnior. O Perito Júnior me chamou na sala dele um dia, dizendo que tinha estado com o garotinho. Não lembro se foi no dia anterior, mesmo dia do café da manhã, eu não me lembro, não vou falar também. Mas que a prefeita Rosinha Garotinho seria candidata à reeleição em Campos de Goytacazes. E me pediu, me disse que havia fechado com ele de novo uma programação de 5 milhões de reais, pelo que me lembro, para participar da reeleição da Rosinha Garotinho, e me pediu para operacionalizar da mesma forma que foi a primeira vez, através de dinheiro não contabilizado de Caixa 2. Esse valor acordado por ele de 5 milhões. Eu não precisava mais de Benedito Júnior, porque eu já conhecia Garotinho, então eu liguei para ele através da secretária. Se não me engano, essa época, 2012, já não era mais a Dona Lourdes, a Dona Lourdes veio a falecer. Eu me lembro de uma secretária lá chamada Neide, que atendia aqui no Palavra de Paz aqui no Rio de Janeiro. E essa época o ex-governador Garotinho era deputado federal, então ele tinha um gabinete de Brasília, que também tinha uma comunicação através da secretária dele, que eu não me recordo lá, mas isso deve estar na minha agenda, eu anexei minha agenda de telefone nesse caso. Karine era a secretária dele, que ficava no gabinete de Brasília. Então eu agendei uma reunião com ele, a reunião com ele era sempre no Rio de Janeiro, no Palácio de Paz, e da mesma forma como foi a primeira, eu levei no planejamento desses 5 milhões, sentamos juntos, discutimos, ele provavelmente deve ter pedido para fazer alguma mudança, de detalhes. O senhor também não tem esse documento do planejamento? Não tem, não. Mas, volto a dizer, é um planejamento de papel, os 5 milhões estão divididos em 6, 7 meses, remessas semanais. O conceito é mais ou menos esse. E aí a mudança parte para ele por alguma agenda específica que eu não sei o que é. Então, por exemplo, se eu programei 500 mil para uma semana X, ele poderia ter me pedido, Leandro, essa semana C eu preciso de 650, você dá para dar uma próxima e me dar 250? Estou dando um exemplo. Pode ter acontecido e deve ter acontecido. Da mesma forma da primeira vez, então, a partir do momento combinado com ele esse planejamento, ele me reafirmou que as entregas seriam feitas de novo no escritório dele da Palavra de Paz. Eu fazia um planejamento, então, com a Lúcia Tavares, através de e-mail, através de programações semanais, dando o endereço para ela, dando o valor daquela semana e dando o codinome e a pessoa que ela deveria procurar. Me lembro especificamente, no caso de 2012, que deve ter havido algum problema operacional e que o doleiro não entregou e ele precisava de um dia, então ele me chamou urgente. Eu tenho registrado isso através da secretária, a minha secretária me dizendo que o governador estava me procurando urgente, me lembro que foi por conta disso, não entregou, ele tinha um compromisso com o telefone, que foi cumprido. E aí sim eu entrei em contato com a Maria Lúcia, para perguntar o que tinha acontecido, porque aconteceu alguma coisa no goleiro. E eu programei para que ele, em vez de entregar lá, ele fosse pegar o dinheiro que estava faltando no nosso escritório da Odebrecht na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas. Nós tínhamos um escritório na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas. Então ele mandou um portador pegar esse dinheiro lá. Lembra de quem foi? Não foi o Sérgio? Não me lembro se o Sérgio existia
lembro do Sérgio de 2008 e me lembro do nome de uma Gabriela de 2014, que eu já vou falar. Então ele Eu mandou, acho que não foi o Sérgio, tá? ele mandou alguém na sede da empresa. Não era a sede nós ficamos no escritório de Botafogo, mas nós tínhamos um escritório de obras na Barra da Tijuca. Tá. E aí veio-se a programação na Barra da Tijuca. Registro de entrada, né, nessa sede, câmera, algum registro que possa existir dessa movimentação. Nós levantamos e não encontramos nada, né? A própria Polícia Federal fez uma vez uma batida lá no escritório do Remonte e não conseguiu porque, se não me engano, esses escritórios acabam com um prazo específico, né? Para ter entradas e registro, né? Nós estamos falando de 2012. Lembra o período, o dia? Mas eu tenho aqui registrado a data de pagamento. Foi no dia que foi cobrado Foi no dia que deu o problema e aí eu fiz uma programação. O pagamento foi no mesmo dia? Não, no mesmo dia não. Aí eu tive que voltar para o escritório, fazer uma programação com a Lúcia, dentro do que tinha acontecido, e aí eu pedi para acumular, né, na semana seguinte, porque eu tinha dado um problema. E aqui, só olhando agora, provavelmente pode ter sido no dia 13 de agosto, porque tem um valor super significativo aqui de R$1,5 milhão em um dia. Como é que foi? Como é que o senhor teve contato com esse recurso, com esse dinheiro? Não, eu não. Não? Lá, foi tudo feito lá pelo escritório? Tudo feito lá pelo escritório. Ele mandava entregar lá e ele mandava um contador pegar. Quem é que teve contato? Quem é que atuava nesse escritório? Não atuava no escritório. No escritório que a gente tinha de obra, eu pedi para alguém lá receber o doleiro, provavelmente deve ser o doleiro que ia entregar, e esperar o contador que ele ia mandar. Mas quem que o senhor pediu para ir lá? Eu não lembro de 2012 quem foi, mas poderia ter sido 2012. Um financeiro que trabalhava comigo, chamado Daniel. 2012, Daniel de quem? Daniel Sá. Sá? Provavelmente foi 2012 foi Daniel Sá. Então ele levou o dinheiro? Ou algum engenheiro meu não levou o dinheiro, ele recebeu. Nós tínhamos um escritório, então o doleiro deve ter levado? No escritório, na mesma hora que o doleiro entregou, o contador estava lá para pegar o dinheiro e ele levou embora. O senhor sabe quem é o doleiro? Não sei. Eu estou chamando de doleiro porque eu acho que a hora de pressão superada pegava esse dinheiro através do doleiro. O senhor não sabe nem como fisicamente estava condicionado o dinheiro, nem como... O senhor não achou importante o senhor estar presente? Ou o senhor não quis estar presente? Não achei importante nem muito menos que isso. Nesse processo todo, eu estive presente uma vez e eu vou relatar ali na frente. A ordem que o senhor deu para um desses assessores ir até o escritório, recepcionar o emissário do ex-governador, foi por telefone, foi por e-mail, como é que foi? Não, provavelmente foi pessoalmente. Pessoalmente? O senhor explicou para ele qual era a situação? Qual era a situação. Não relatei quem era, para quem que era, ou por que era, relatei que ele estava recebendo provavelmente um doleiro com uma mochila que viesse entregar. E estaria procurando uma pessoa dele, que eu não me recordo o nome, que ao mesmo tempo era para entregar esse encomenda. Esse senhor Daniel Sainz trabalha lá com o senhor? Não trabalha com ele. Eu não sei se trabalha na empresa. Esse foi o único episódio, então, que deu um problema no pagamento, né? Os demais eram entregues lá na Morada da Paz, Casa da Paz. Não, é Conde do Laje, do escritório, Palavra de Paz. Palavra de Paz. Tinha um escritório que vendia Vendia? Bíblia. Bíblia. Chegou a ver algum nome de empresa lá? Empresa? É. Palavra de Paz. Ah, sim. Essa era a referência ao nome de uma empresa? Eu acho que era a empresa dele. Ele chegou um dia até me mostrar o escritório, como é que era. Você chegava. Quantas pessoas trabalhavam ali? Eu estou só me lembrando aqui, você chegava no andar, tinha uma porta de vidro, aí tinha essa palavra de Paz escrita, do lado direito tinha uma porta que entrava, ia ser uma operação, do lado esquerdo tinha uma recepçãozinha, onde ficava uma recepcionista.
corredor, ele já dava numa sala que tinha a secretária dele e a sala dele. Eu lá por dentro não sei quantas pessoas que tem. Sabe dizer se esse endereço ainda é ocupado por ele até hoje? Eu acho que é o endereço da Palavra de Paz. Ainda Uma vez hoje. eu veio por curiosidade e entrei no site da Palavra de Paz. E era realmente o escritório dele O de senhor identificou algum um símbolo. algum imóvel como sendo o que o senhor frequentou? Imóvel? A sede da empresa, o local, tem no site a foto? Não, porque é um prédio. É um prédio ali numa rua. Com outras. A rua Ponte Lade é uma rua que tem vários prédios grandes assim. Então você entrava embaixo desse prédio é um shopping, algumas lojas, um restaurante, você sobe o elevador e o prédio. Bom, então o senhor identificou, foram 5 milhões, pagamentos parcelados, e como é que o senhor seguiu aquele rito de mandar e-mail para Maria Lúcia, o codinome usado foi Bolinha, e o planejamento foi o senhor que definiu também, o cronograma de pagamento. Esses pagamentos foram todos feitos em que período de 2012? O que eu tenho levantado aqui eu tenho agosto e setembro de 2012, provavelmente teve antes também, mas eu não tenho esses dados no nosso sistema. Mas o senhor pode afirmar que os 5 milhões foram entregues. Depois disso, em 2012, a prefeita Rosinha foi eleita. Né? Foi reeleita. Ela foi reeleita, dando continuidade ao governo dela, e ela lançou um segundo programa chamado Morar Feliz 2. O senhor sabia que havia perspectiva disso? Havia, porque o programa de governo dela era a construção de 10 mil casas. Né? Talvez por questões orçamentárias, ela fez o primeiro mandato, né? Nos primeiros 4 anos fez esse Morar Feliz 1, mais ou menos 5.100 casas, 5.300, 400 a mais. E aí ela logo no segundo mandato fez essa complementação para complementar 10 mil casas. Mas a essa altura o senhor já sabia. O Garotinho já tinha comentado com o senhor sobre essa segunda etapa. Não, ele não precisava comentar, não fazer parte de uma agenda. Vou lançar o edital de segunda etapa. Você não tinha uma agenda específica de falar sobre isso. Era uma agenda ele tinha um programa de governo. Né? Ele poderia, obviamente, ela poderia, reeleita, desistir de fazer o programa social dela e transformar esse orçamento em outra coisa. Mas ela falava muito no lado social de construção de casas. Né? O governo dele era muito voltado para isso. E ela fez, ela cumpriu esse programa de governo dela, lançando um segundo edital de complementação para completar 10 mil casas. Foi uma nova licitação, não foi editamento não. Não, foi uma nova licitação. Ela lançou logo depois que ela foi reeleita. Né? Nessa licitação nós participamos, o mesmo conceito, na verdade, do primeiro. Né? De novo chamaram as mesmas empresas? Não, aí dessa vez eu executivo, na verdade era um outro executivo, talvez não tenha ficado com vergonha de participar sozinho, nós participamos sozinho. Sem ninguém participar? Não, talvez se não tivesse participado ia dar vazio, não ia ter licitação. Foi dado dinheiro para a campanha, para essa campanha? Foi dado dinheiro para a campanha de 2012, a eleição dela, sim. Então, mudar o pagamento, isso já está subentendido, então, que essa participação seria da mesma forma que a anterior? Não, assim, o Benedito Júnior, que foi quem negociou o valor e a apoio da campanha, não mencionou que, olha, vou dar isso e você vai me dar uma onda. Não teve isso. Né? Só que eu fiz o primeiro Morar Feliz, eu estava mobilizado, eu tinha uma equipe mobilizada, eu tinha uma expertise em construir casa. Então, ela lançando um projeto desse, é óbvio que eu ia participar de um projeto desse. Né? E como eu tinha a percepção que as empresas pequenas não tinham condições de participar e as grandes não iam ter interesse em construir casas populares, né? Se eu não tivesse participado, a impressão que eu tinha era que eu estava vazio, não ia ter ninguém. Como eu tinha interesse pela minha expertise, né, eu participei e ganhei. E o valor foi igual ao valor da... Não, o valor foi um pouco maior, foi 476 milhões.
claro que foram 4 anos depois, os valores provavelmente reajustados. Vocês tiveram alguma influência nesse preço? Isso foi em 2012, né? Estamos já em 2012, não é isso? Não, 2013. Não, estou falando de 2012, porque ela foi reeleita em 2012. Ela foi reeleita em 2012, a eleição e ela continuou, né, reeleita. E aí os pagamentos ocorreram também em 2012. Ocorreram em 2012. Já com o contrato A gente está com o contrato em andamento, aquele, eu acho que eles vão acabou mais ou menos em 2012. Mas a eleição foi em 2011, né? Não, 12. A eleição a primeira mandato dela é 9, 10, 11 e 12. E a eleição em 12 ela continuou 13, 14, 15 e 16. Então o Morar Feliz 2 foi lançado em 2013. 2013, isso. Desculpa, 2013. Houve pagamentos em 2013 também? Não. Os 5 milhões foram pagos em 2013. O edital de 2013. O edital de 2013. O senhor sabe dizer se havia verba federal para esse programa? Não. Era 100% do dinheiro do município. Agora, estou só comentando, um comentário que acho que é importante para o senhor. Diferente do primeiro, né, que nós participamos, tínhamos expertise, obviamente do segundo, eles já sabiam da expertise da Odebrecht, né? Já sabiam do interesse da Odebrecht e na expertise que nós tínhamos no Morar Feliz. Então, o risco que ele correu era no primeiro não ter ninguém, mas ele obviamente sabia que no segundo ele ia participar. Por mais que nunca tenha dialogado, nunca tenha falado. É isso, vocês nunca chegaram a tratar tecnicamente. Me garanto que nunca chegou a discutir esse assunto. Nem eu, nem com ele, nem Benedito com ele, e muito menos eu com a Rosinha, que eu não tinha nenhuma relação. O senhor sabe dizer se nesse período, 2008, 2012, se a Odebrecht chegou a apoiar algum outro candidato naquela região, ou se o apoio foi tão somente ao Campos de Goitacás? Não, só para ela. A aposta foi em cima da candidatura dela. Houve aposta? Com certeza que sim. Acho que eu saberia se outra pessoa tivesse feito. Mas eu com certeza não fiz. Houve aporte, houve doação oficial, ou todo o pagamento foi feito de forma oficiosa? Deve ter havido doação oficial, mas eu não tratava de doação oficial. Não tratava de doação. Então o senhor não sabe nem o valor? Não, o seu valor, acredito inclusive que deve estar dentro desses 5 milhões. Se houve, quanto foi, provavelmente deve estar dentro desses 5 milhões que o Benedito acordou. Ah, sim. Mas era o que o senhor cuidava do pagamento? Como é que o senhor cuidava do pagamento do Caixa 2? O pagamento do Caixa 1 é pontos, que é feito pela empresa, pelo depósito da empresa, pelo depósito da conta, cuidava disso. Talvez por isso, então, os valores não estejam fechando. Mas com certeza não eram valores altos a ponto de não fechar. O senhor mencionou que ele já era deputado federal. A campanha dele para deputado federal recebeu algum tipo de apoio? Eu sei que recebeu, mas eu não participei disso porque foi na época que eu fui transferido para o município do Rio de Janeiro. Eu não cuidava mais disso. Mas também pagamento via Caixa 2? Não participei disso. O senhor sabe quem participou? Benedito Júnior. Só ele? Não sei quem que ele delegou para ela. Quem ficou no seu lugar, né? Ficou um outro diretor de contrato chamado Eduardo. Também nomeado pelo Benedito Júnior? O Júnior na época era estamos falando de 2008, né? 2010. 2008 até 2012, né? Porque 2012 o senhor veio para o Rio. Nesse ano, 2012 eu era superintendente, eu estava no todo. Né?
2008 eu era do interior e eu cuidava disso. Em 2010 é que eu vim para a capital. No de 2010, o Benedito Júnior colocou um outro diretor de contratos. Mas em 2010, eu vindo para a capital, ainda assim o senhor tratou das questões de campos. Não, 2010 não. Porque não foi em 2012 que houve Porque aí eu já era diretor superintendente e voltei a acumular o interior. No final Então, de 2011 eu virei diretor superintendente. Então o senhor só não sabe pontualmente como é que se deram os pagamentos para a campanha 2010 dele e 11. à Câmara dos Deputados Federais. 2010. O senhor não sabe. Aí o senhor já no Rio, em 2012, a sua relação com aquele garotinho se encerrou? Teve mais Não, alguma? durante o período de 2012, o Morar Feliz 2 continuou. A minha agenda era igual à primeira, toda vez que eu precisei estar com ele, ele me recebia, uma relação profissional de trabalho. Né? E em 2014, ele foi candidato a governador. Eu já era diretor superintendente, o diretor Júnior de novo me chamou para uma conversa, dizendo que havia estado com ele numa reunião. E que antes dele se lançar governador, ainda oficialmente, ele chamou o Benedito Júnior e disse que seria candidato a governador, contaria com o apoio da Odebrecht, que eu gostaria de fechar um valor para a campanha da Odebrecht. O Benedito Júnior fechou esse valor para a campanha dele de 2014. Eu me lembro que quando o Benedito Júnior me disse isso, me pediu para operacionalizar, a nossa avaliação é que o garotinho tinha condições de ser governador do Rio de Janeiro. Já existia uma crise no governo Cabral Grande, o outro concorrente dele, se não me engano, era o Crivella, e o Lindenberg, que a gente achava que não tinha chance. Então, o Benedito Júnior aceitou a combinação de valor de campanha, que foi em torno de 10 milhões a campanha do governador. E nós operacionalizamos, ele pediu para operacionalizar de novo esses valores para a campanha do governador. E assim foi feito da mesma forma que foi o primeiro. Eu levei o planejamento para ele, discutimos esse planejamento. Eu na empresa fazia essas programações através da área da operação estruturada da Lúcia Trabalho, mandando e-mail, mandando o mesmo endereço. Era o mesmo endereço, eu tinha pedido para entregar. A única diferença que teve em 2014 relevante, eu me lembro, era o meu endereço, mas não era o mesmo andar. Antigamente era o 11º, ele deve ter feito algum escritório no mesmo prédio, que era o 4º andar, o terceiro andar, desculpa. E que dessa vez, eu me lembro dessa vez que o nome da pessoa que eu não cheguei a conhecer chamava Gabriela, que era que recepcionava esses valores. O escritório era no 14º andar? Não. O escritório era no 11º. E no terceiro andar. E quem atendia era uma assistente chamada Gabriela. Que recepcionava esses valores entregues pela nossa área de operações estruturadas. Ela recebia os valores? Recebia os valores. O senhor é capaz de identificar a Gabriela? Não, nunca tive uma. Como é que o senhor sabe? Porque ele quando me disse que desse planejamento, que os valores eram para ser entregues na rua Conde Vaz, no quarto andar, ele disse que era para entregar para o Gabriel. Então, quando eu programava para a Lúcia, eu mandava e-mail dizendo: Lúcia, a programação da semana que vem é para entregar R$300 mil para a Bolinha, na rua Pontes Laje, número X, que não lembro o nome, quarto andar, procurar Gabriel. Esse era o modus operandi. E nessa programação, ela já seguia um cronograma pré-definido ou havia contato do garotinho com o senhor para o agendamento? Não, ela já havia pré-definido. Porque eventualmente poderia a Gabriela não estar e ele orientar que o senhor fizesse o pagamento para o Sérgio, e não no 4º andar, mas em outro endereço. Aconteceu pontualmente, como aconteceu em 2012, pode ter acontecido isso, né, ele me chamava para uma reunião e ele tem algumas marcações, ou mesmo de eu estar numa reunião com ele para falar alguma coisa da obra de campos, e ele falava: olha, em vez de semana que vem ser 200, você pode fazer 500, e eu falava: vou ver se eu tenho condições. Existia não chegava um planejamento e ficava aquilo, existia uma relação de encontros, então, né, esporádicos. Então ele ligava para o senhor eventualmente também? Eu mandava a secretária sempre ligar para a minha secretária me convocando com ele. Teve contatos de vocês por celular já alguma vez?
teve algumas vezes, não sei dizer quantas vezes, mas com certeza teve. Eu provavelmente devo ter ligado para ele, inclusive na data de aniversário dele. Sim, mas aí, para tratar desses outros assuntos de pagamento, Não. agendamento de reunião, Pode ter havido alguma ligação direta por alguma coisa, para me chamar para uma reunião, mas sem falar qual era a agenda da empresa. qual foi o valor total que foi pago? Eu vou total 10 milhões 10 milhões. Isso tudo ao longo de 2014. ao longo de 2014. Todo esse valor não contabilizado, Não, deve ter, por não contabilidade que eu consegui levantar, somam 5.745.000. Houveram mais valores contabilizados que eu não consegui levantar. E deve ter havido valores de doação oficial. Eu não sei dizer. além desses 10 milhões. Não, são Dentro mais desse 10 tempo. milhões. E esse pagamento foi aprovado pelo senhor ou pelo senhor Benedito Júnior? Esse pagamento foi negociado pelo senhor Benedito Júnior e mandado eu para a nacionalidade. Tá. Negociado e aprovado para ele. Esses valores, esses pagamentos, eu disse que o seu líder era o senhor Benedito Júnior, mas ele também tinha, ele estava numa condição hierarquizada também. O senhor sabe dizer se os superiores dele tinham conhecimento dessas estratégias adotadas pela empresa para investir em campanhas políticas? Não sei dizer se ele tinha. Quando era o presidente, ele tinha delegação, mas eu não sei dizer se ele especificamente fazia uma agenda. O líder dele, que era Marcelo Odebrecht, para tratar dessa agenda. Não sei dizer isso. Sabe dizer se a Odebrecht apoiou outras candidaturas? O governador? Apoiamos. A candidatura do governador Pezão. Eu falo de uma lá na frente. Apoiamos a candidatura. Temos uma doação oficial, a candidatura do Lindenberg Faria, mas oficial. Não sei dizer. O senhor mencionou. Vendo esse espelhamento do sistema DAIS, chamou a atenção ao registro de pagamento de 250 mil realizado em 3 de 9 de 2014. 3 de 9 de 2014. Na aba obra, a indicação Casa Campos 2. Esse pagamento já foi em 2014. Portanto, pelo que o senhor está dizendo, para governador. Essa referência à Casa Campos 2 se refere ao Minha Casa, ao Morada Feliz. Então, essa leitura aqui indica que essa doação de campanha foi uma contrapartida para conta desse contrato do Morada? Não, isso indica que houve um débito contábil na Casa de Campos 2. Para esse pagamento, para viabilizar o pagamento da campanha política. Não para viabilizar. A campanha política foi um valor definido por Benedito Júnior que nós íamos doar, 6 milhões. E aí, a alocação interna, que era uma decisão nossa interna, minha, ou do Benedito, ou minha do Benedito, ou minha, ou do diretor de contrato, da BIM, era onde eu ia alocar esse dinheiro. Certo. Então, esse dinheiro poderia ficar parte dele no Benedito, parte dele no diretor superintendente, ou parte dele eu alocar numa das obras. Provavelmente isso aí eu aloquei na obra de Casa de Campos 2. O custo dessa campanha, dessa campanha. Esse aqui é um exemplo, né? Então, tem vários. pode ser que os registros indicando, por exemplo, Casa Campos 2, significam que seguiram essa mesma lógica, né? Uma loja de alocação. Alocação gerencial. Tá. Tem um outro registro aqui, dentro daquilo que o senhor, da documentação, em 24 de outubro de 2012, o senhor encaminhou um e-mail para Guaratinho cobrando faturamento de algumas dívidas. Isso, foi isso que eu tentei lembrar. Relacionadas ao programa Morar Feliz 1. O senhor se recorda quais as providências foram tomadas pelo senhor Garotinho? E houve alguma agilização do pagamento? Me recordo que a gente eu já havia estado com ele 2 vezes cobrando esse pagamento. Nós estávamos a ponto de parar a obra, porque o município nos devia muito dinheiro em questões de orçamento. E ele
ele não resolvia isso, os pisos que eu tinha feito não estavam fazendo efeito. E eu provavelmente mandei meu executivo lá parar a obra e chegou ao ouvido dele que nós íamos parar a obra. Eu me lembro que o secretário de obras avisou, meu executivo falou, não, o governador Garotinho quer saber o que está devendo para vocês, para ele ver o que pode fazer. E aí eu não tinha tempo de encontrá-lo, ou ele estava em Brasília, não me lembro exatamente porquê. Eu pedi o e-mail e registrei via e-mail essa cobrança. E aí? E aí eu acho que parte disso regularizou, parte disso não regularizou. Hoje, a ponto, só para dar o exemplo, nós encerramos a obra e entramos numa ação na justiça contra a Rosinha Garejinho, porque ele não pagava mais, nos deve 36 milhões. Mas o senhor se lembra se esse e-mail surtiu algum efeito, ainda que parcial, um pagamento, ainda que parcial? Não lembro não, doutor, mas eu posso checar, só ver se depois de eu dar esse e-mail eu recebi alguma coisa. O senhor tem esses dados? Eu posso mandar levantar esse senhor. Seria importante esse cronograma de pagamento, tá? Bom, eu acho que... O senhor queria mais alguma coisa? Doutoras, então, respondidas as questões e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação visual e em seguida lido e assinado pelo que também registro presenteado.